Fala pessoal, tudo bem? Vamos aí continuar com o nosso projeto Machine Learning, né? Então vamos aí aprender. Bom, no vídeo anterior eu trabalhei com um arquivo e esqueci de fazer o upload aí no GitHub. Bom, eu vou deixar lá no GitHub e vou deixar este arquivo aqui também que eu acabei de fazer aqui rapidinho para a gente trabalhar, que são os dados de paciente. Então a gente vai manipular uma tabela que eu fiz com todos os dados do paciente, né? Então a gente vai trabalhar com eles todos e o princípio aqui é o mesmo que eu fiz aí do primeiro vídeo. Então eu expliquei bem explicadinho, e para os vídeos não ficar muito longo eu já fiz o import aqui para a gente, tá? Então basicamente é isso aqui, a gente importa, né, o NumPy para a gente poder criar os nossos array, o pandas para a gente poder manipular os nossos dados e trabalhar com eles, né? Já que o pre-processing standard Scala tipo assim uma preparação ou uma preparação do nosso stand Scala. Eu não sei explicar muito isso aí em português, mas basicamente é isso aí. O nosso train aqui, teste split, é para a gente poder dividir alguns arquivos do nosso principal, manipular eles. Esse CVM aqui é Support Version Machine, tá? Então, tipo assim, como é que eu traduzo isso aqui? Suporte de versões para Machine Learning. E aqui o nosso Accuracy Score. Ok, beleza, bacana. Então, eu já ensinei aqui a fazer esses comentários e tudo mais, porém, eu vou fazer uma aqui já para que vocês vejam isso aí. E vamos aqui agora fazer o seguinte, vamos carregar então esses dados, né, que eu já fiz o upload aqui, eu já expliquei tudo aqui, como cria um novo arquivo, como faz o upload aqui, cria folder, tudo aí no primeiro vídeo, tá? Então, dei uma olhadinha lá, não deixa de conferir lá. Então, agora vamos analisar, vamos colecionar estes dados, né? E vamos aí analisar esses dados. Então, eu posso colocar assim, por exemplo, colocar assim, analisar, né? O que? Os dados, pode ser, não é isso? Eu vou deixar aí também no GitHub para vocês poderem abaixar este arquivo aí, mas você pode estar criando uma lá no Excel com os dados que você queira, que é bom que você aprenda a manipular isso aí, uns dados que você queira fazer por conta própria, tá bem? Mas se você quiser abaixar o meu template aí e trabalhar com ele, bacana, fica à vontade, vai estar lá no nosso GitHub, o link vai estar na descrição aí, beleza? Aqui tô vendo que eu escrevi tudo doido aqui, mas não tem problema. Então, todas as vezes quando a gente vai ler um arquivo, primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar o path dele, né? Isso aí também eu expliquei no vídeo anterior. Tô rindo de mim mesmo, que eu faço os trem tudo doidado. Pessoal, eu faço os trem doidado assim, porque às vezes eu desafio eu mesmo. Eu gosto de erro, eu gosto de lidar com o erro, entendeu? Então, isto deixa a gente mais produtivo, entendeu? Ok, bom, beleza. Então já executamos aqui o nosso bloco de imports aqui. Vamos buscar. Eu ensinei isso aqui no vídeo anterior, então copy path, e para mim poder manipular, buscar estes dados aí, eu tenho que trabalhar com variáveis, né? Então vou colocar aqui dados, por exemplo, underscore paciente, porque se trata de paciente, vai ser igual o que? O meu, presta atenção, o meu PD ponto, o que a gente está para a gente trabalhar com dados, a gente tem o pandas, né? Então, a gente importou ele como como PD. Então, em vez de ser panda, ele chama PD aqui para que vocês entendam, tá? Então, PD ponto que read o que underscore cv, e aqui eu passo o caminho. Então, contra
o V aqui, não é isso? Então vamos passar o caminho. Caminho passado, só que aqui eu segurei ali o Ctrl e não é desta forma. É aqui entre parênteses, desta forma aí, certo? Ok. Eis a questão agora, a gente precisa fazer o read deste arquivo. No vídeo anterior eu ensinei não deixar cabeçalho na tabela. É a mesma coisa que você tiver uma planilha lá com todos aqueles labels no cabeçalho, né, que você coloca lá nome do cliente, endereço do cliente e blá blá blá. Se você quer aquele cabeçalho, a gente vai precisar, neste caso aqui, no vídeo anterior eu tirei porque não me fazia sentido deixar aquilo ali, porque era simplesmente uma planilha cheia de dados, de números, só para a gente poder brincar um pouquinho e manipular. Agora eu já preciso de dados do paciente. Por exemplo, eu quero saber a idade do paciente. Então, como tem os dados lá, eu preciso de me identificar o nome do paciente, eu preciso da idade dele, do sangue dele, né? Então tem que ter esse lei para a gente saber qual é a coluna de cada dados que a gente está querendo manipular, correto? Entendeu aí? Então, para isso aí, eu preciso do cabeçalho, né? A gente vai ter que deixar o cabeçalho. Então, não vou colocar aqui cabeçalho, que é a mesma coisa que colocar aqui ponto header none, né? Caso você não queira. Mas eu quero. Vamos executar isso aqui. E eu vou pedir outro bloco aqui, então, para a gente poder manipular. Então, vamos pedir para ler o dado que está lá. Pedir read, não é isto? CV. Vamos ver se ele vai puxar aí. Não deu, mas underscore CVS. Não é CVS também, é CSV. Desta forma aí. Deixa eu ver aqui, CSV é isto mesmo. Às vezes a gente confunde com outras abreviações. Está aí, bacana. Vou aqui colocar uma exclamação desta forma, certo? E vamos fazer o seguinte, ele dá um erro aqui de sintaxe, tá? Então, basicamente, o que está acontecendo aqui? Eu não posso fazer desta forma, eis a questão. Vamos fazer o seguinte, vamos aqui, ou seja, de parâmetros, né? Então, parâmetros dele aqui não aceitou aí, mas pode deixar aí, não tem problema nenhum. Vamos aqui simplesmente apagar aqui e vamos fazer o seguinte, vamos ler os nossos dados. Então, para isso aí, né, a gente simplesmente vai pedir aqui que a gente precisa ler a nossa variável, né, que é dados, né, isso do paciente. A gente vai fazer o que? Um ponto, né, simplesmente head, desta forma, que é prosseguir. Então passamos desta forma aí. Vamos executar esta função. Então tá aí os nossos dados aí. Observe aqui que eu falei muito sobre isso aqui no vídeo anteriores, que ele começa sempre da coluna 0 e da linha 0, certo? Então coluna 0 aqui e linha 0 para baixo. Como eu tenho vários dados lá, várias linhas, ele traz as 5 primeiras e vai até o final, certo? Então observe que aqui eu tenho o meu cabeçalho da minha tabela, tá? Caso eu não queira o cabeçalho, né, igual eu fiz anterior, é só dizer aqui que o header, que é este cabeçalho aqui, eu não quero, então ele não põe este cabeçalho. Mas no caso aqui, eu quero para me saber qual é a coluna, né, de glicose, pressão arterial, a idade. Então a gente precisa disso tudo aí, né, para a gente visualizar aqui. Porque essa tabela aqui sem o cabeçalho, a gente não vai saber nada qual é qual aqui, não é isto? Faz sentido, não é isto?
Então o arquivo é muito. Vamos aqui fazer um print shape aqui só para a gente poder ver quantas linhas. Eu nem sei quantas eu coloquei, linhas e colunas. É muito simples. Então dados, né? Isto do paciente, a gente simplesmente pede ele para aqui um ponto shape que ele coloca aí para a gente. Vamos verificar qual é o tamanho desta tabela. Então contém 9 colunas, tá vendo aqui, ó, 9 colunas e 768 linhas, né? Então vamos ver aqui. Então ele começa sempre da zero, né? Então vamos aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colunas. Corretamente, 9 colunas e 768 linhas. Correto? Se eu abrir este arquivo, vamos abrir ele aqui, eu vou abrir ele aqui, ó, com o bloco de notas e tem bastante dados aí, não é isto? Linhas, observe isso aí, então está corretamente com o que a gente está sendo visível aqui. Ok, perfeito. Muita coisa, né? Agora vamos fazer o seguinte. Digamos que você trabalha aí numa empresa e o chefe chega e pergunta, né? Dessa tabela aqui, né? Quero saber o resultado de quantas linhas tem o resultado 1, quanto tem 0. Então a gente pode simplesmente rapidão dar este resultado, esse retorno para o seu chefe ou para qualquer outra coisa, né, que seja aí que te obriga a fazer esta parte aí. É muito simples, é simplesmente pegar a coluna. Então a coluna nossa chama resultado, não é isso? Então vamos fazer o seguinte. Vou pedir outro bloco aqui de código e vamos simplesmente pedir que os nossos dados, né? Vamos fazer isso aí porque a gente está trabalhando com a nossa variável, os nossos dados, está tudo nela aí, e eu simplesmente faço o seguinte, eu tenho que passar aqui, eu expliquei isso aí também no vídeo anterior, então eu passo a coluna que eu quero verificar e simplesmente peço aqui o ponto value que eu quero extrair aquele valor que eu quero do resultado. Ele já até colocou aí para mim enquanto eu explico aqui. Então eu preciso de passar a minha função value counts desta forma aí que ele vai fazer esta contagem para a gente. Vamos verificar se isso daí funciona. Se eu executar aqui, ó, ele já mostrou aqui para mim. Observe isso aí que é muito bacana. Então, ele tem aqui 500 linhas com o resultado 0, não é isto? E 268 linhas no valor de 1. Então, se eu abrir o meu arquivo lá, eu vou achar 268 linhas com valor 1 e 500 linhas no valor de 0, certo? Ele traz aqui o name, resultado, né, que é o nosso label, que a gente está fazendo a verificação ali, e o data type, que é int64, beleza? Outra coisa que você pode fazer é também especificar, né? Vamos supor, o médico chegou para você com esta lista aí e falou, ó, o valor 0 são gente que não tem diabetes, né? Vamos supor assim, o resto que tem 1 são diabéticos. Ou também pode ser... aqui pode colocar aqui que o 0 não tem pressão alta e o valor 1 tem pressão alta, e assim conforme queira aqui cada campo desse ser pesquisado, certo? Então vamos aqui pesquisar essa daqui. Sempre aqui o resultado, né? Que é o resultado aqui pode ser manipulado melhor. Então a gente está com o resultado. Então tudo que é resultado 0, vamos colocar que eles são diabéticos. Os que são 1
diabéticos, né? Então, para que você separe isso aí bacana, você pode vir aqui e colocar aqui simplesmente um texto, né? Para ficar bem específico aqui. Depois você faz o download disto tudo que está aqui e envia para quem que você queira que fica sabendo desses resultados aí, certo? Então você pode colocar aqui, ó, tudo que tem o valor zero, né? Vamos colocar assim, por exemplo, não são diabéticos, né? E aqui você especifica tudo que tem o valor de 1 são diabéticos, certo? Então a gente tem aqui uma separação. Fica muito bacana isso aqui que você pode simplesmente manipular eles aí, certo? Ok, bacana. Vamos fazer o seguinte, vamos aqui pedir um outro código aqui, ou seja, um outro bloco de código e vamos colocar aí, né? Então ficou aqui meio bagunçado aqui. Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu só dar um enter aqui, aí beleza, vou dar um espaço, pum, e pronto aí, então já está separado aqui, bacana. Ok, 1 são diabéticos e 0 não são diabéticos. Então a gente simplesmente agrupa estes resultados, tá pessoal? Eu também ensinei isso aí em vídeos anteriores, certo? Então para que isso aí aconteça, né, nossos dados, que é a nossa querida variáveis, né, variável que está trazendo todos, armazenando todos os resultados. Então group, ele já colocou aí para mim by qual é a coluna que a gente vai buscar. É a resultados, né? Então posso copiar ela aqui ou escrever, tanto faz, não tem problema nenhum. E a gente simplesmente chama aqui a função min, desta forma aí, que é para ele poder buscar estes dados para a gente, certo? Então ele vai agrupar tudo que tem em 1, então a gente vai ter este valor. Vamos verificar aqui, ó. Então, tudo que tem 0 são estes daqui, tudo que é 1 são estes daqui. Como que a gente vê este resultado aqui? Observe que a gente tem tudo separadinho aqui. Observe. A glicose, ó, na 0, 109, né, ponto alguma coisa, não são diabéticos, né, destes dados que a gente tem. Então, glicose, já aqui no 1 deu 141, tantos aqui pelo diabético, né? Então, ali, ó, 0,429734 contra 0,550500, certo? Então, basicamente é isso aí, tá, pessoal? Então, a gente está simplesmente manipulando alguns dados aqui, certo? Outra forma também de saber bastante aqui é você fazer uma comparação. Quanto mais a pessoa seja idosa, mais fácil ela ou seja, o risco maior dela ter diabetes é maior, né? Então pode olhar aqui na idade também, que dá para você fazer este cálculo aí com mais precisão, certo? Correto? Ok, beleza. Outra forma também de trabalhar com isso aí é muito bacana desta forma. Deixa eu abrir aqui novamente. Vou abrir aqui este arquivo. E vamos pegar aqui uma coluna aleatória. Neste caso aqui, vamos fazer o seguinte. Vou pegar esta daqui. Então, vou fazer desta forma. Observe que ela está com valor 0. Ok, perfeito. Vamos aqui. Vamos trabalhar um input para a gente poder analisar essa daí, fazer uma condição de verificação. Se ela for no valor de 0, que dê uma mensagem também que a pessoa não é diabética. Se ela der uma mensagem se ela for igual a 1, que também mostre ali esta mensagem, certo? Então pode fazer desta forma também. Vamos aqui, vou pedir aqui outro bloco aqui, então vou pedir este bloco aqui, e aqui eu vou simplesmente colocar um input. Este input
Vamos fazer o seguinte, primeira coisa, eu tenho que criar uma variável, né? Então, esta variável tem que receber. Então, eu vou pôr assim, um input underscore dados para a gente saber que vai ser igual o quê? A minha coluna lá, né? Então, dou um Ctrl V aqui. Então, quero pegar estes valores aí e analisar eles. Aí, eu tenho que criar um array, né? Então, neste caso aí, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui outra que eu vou pôr assim, input underscore, pode ser numpy underscore array, só para a gente saber que é do array numpy, né? A gente tem que passar ele agora para o numpy. Então vai ser igual o que? A np ponto o que? Presta atenção nisto aqui, tá, pessoal? As array, eu tenho que passar ele como array. Então, as array, e qual é a variável que eu quero passar como array? Os nossos dados, né? Isso, então, Ctrl C, Ctrl V. O que eu fiz aqui foi duplicar aqui, deixa eu só apagar aqui, Ctrl o C e passamos ele aqui, Ctrl V. Ok, então já temos os nossos dados. Isso aí a gente está fazendo uma mudança do input que a gente está recebendo ali, transformando ele num NumPy Array, certo? Para a gente poder manipular ele. Por quê? Porque lembra que o NumPy, aqui ó, quando a gente fez a nossa importação, o NumPy é para quê? Para a gente trabalhar com array. Pandas para trabalhar com os dados. Então, este array de dados eu tenho que transformar ele em NumPy Array para depois a gente manipular ele. É o que a gente está fazendo aqui, ó. Então, estamos atribuindo o array, um array, né, de informações, passando ele para NumPy Array, e agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai remodular, eu acho que é assim que fala, este array, para a gente poder criar uma instância dele e analisar estes dados. Então, para que vocês entendam, vamos fazer assim, eu vou dar espaço aí e vamos fazer o seguinte. Qual é o nosso array que a gente tem que fazer a remodulagem dele? Então, vou criar aqui um outro input, por exemplo, pode ser desta forma, é variável mesmo, e vou colocar agora underscore, vou pôr assim, modelagem, ficou, eu vou pôr assim, só de mod, que é modelagem, ou reshaped, como queira, que é remodular também. Então ele vai ser igual o que? Ao nosso input de array. Qual é o nosso input de array? Tá aqui, contra o C, contra o V, e eis a questão, eu tenho que chamar a minha função reshape, remodulagem, certo? Então simplesmente ponto, se escreve desta forma assim, tá, pessoal? Se eu colocar aqui, com certeza ele vai me passar as iniciais e tá ali, ó, reshape. Passamos aqui o parâmetro, eu quero uma coluna só, que é aquela que a gente está pegando lá, certo? Vírgula menos 1. Desta forma aí, eu já trago ele ali, ó. Ele disse ali, ó, shape, né? Support index order, e ele passa ali o array. Ok, perfeito. Eis a questão agora. Agora é o seguinte, né? A gente tem que como é que fala? Padronizar este input, né? Então é uma sequência que tem que ser feita, tá, pessoal? Senão não vai acontecer nada. Então eu posso colocar um comentário, então podemos colocar padronizando os dados. Ok, bacana. Vamos deixar desta forma mesmo e vamos dizer que eu vou colocar aqui, então, eu vou colocar assim, vou pôr assim de padronizar, então, PD de padronizar, underscore os dados, não é isso? Vai ser igual o que? A gente precisa
transformar. Então, scalar, desta forma aí, tá? Eu acho que ele vai puxar ali, eu vou pôr aqui, ponto, o transformizar. Vamos ver aqui, transform. Bom, ele está dando um erro aqui. Deixa eu ver se a gente. Ele tá fácil. Se eu colocar o mouse em cima aqui, ele fala ali, ó, scale is not defined. Ok, não está definido. Mas eis a questão, a gente não fez, né? Ok. Por quê? Porque se eu for fazer essa divisão aqui, eu vou ter que pegar informações do array, né? Que a gente ainda nem passou aqui, nem fez o fitted dele, né? Na posição Y e X, né? Mas como esse vídeo aqui tá bem longo já, eu vou fazer o seguinte, eu vou desmanchar aqui desta forma e vou parar aqui. Então, a gente fez o seguinte, né? A gente aqui fez o import, né, das nossas bibliotecas. Aqui a gente fez o upload, né, a gente trabalhou aqui, manipulou o nosso arquivo, né, aqui a gente fez o read dele, né, trouxe todas aqui as informações, a gente contou aqui quantas colunas e linhas, aqui a gente fez quantas colunas são com resultado de 0 e quantas de 1, a gente colocou aqui, né, quem não são diabéticos e quem são, né, o resultado está aqui, e no próximo vídeo eu vou vir aqui, a gente vai fazer o split de todos esses dados, a gente vai fazer a remodulagem, a gente vai trabalhar com o array, a gente vai trabalhar com o input e depois a gente vai manipular todos estes dados e vamos lá criar uma condição if, se esses dados pertence à coluna, as linhas 0, que dê uma mensagem que a pessoa não é diabética. Se der 1, ou caso contrário, né, se der o valor 1, que elas são diabéticas, tá? Ou outra coluna que você queira trabalhar aqui, especificar, certo? Então isso aí fica à vontade. Eu vou fazer esses upload aqui lá no GitHub desses arquivos aqui e vocês conferem lá aí trabalhando com o seu projeto aí, beleza? Então, pessoal, para que isso aí aconteça, eu te peço aí que se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, compartilhe nas redes sociais, que isso aí ajuda a gente a manter o canal com projetos como este aí, e eu volto com mais vídeos. Um abraço, tchau, tchau!